a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda noite clamou ao Senhor. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul. Pela manhã ele disserá: Saul já chegou ao camelo, eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Em nome de Jesus, louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos do Senhor, estamos aqui mediante um texto no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15 e o versículo de número 10. Sabemos que o povo de Israel é um povo eleito por Deus, um povo que Deus escolheu para poder obedecer à voz do Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sem um rei, e a Bíblia diz que no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, a Bíblia diz que o povo de Israel vai pedir um rei para poder reinar sobre Israel. Sabemos que as demais nações tinham rei, mas Israel não tinha nação. Mas a Bíblia diz que Saul, ele agora começa a reinar em Israel. Mas a Bíblia diz que agora, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15 e o versículo de número 10, Deus, ele dá uma ordem agora ao profeta Samuel. Ordem essa que Saul deveria entrar na cidade de Amaleque e matasse o rei, matasse todos os animais, destruísse toda a cidade. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, mas por que Deus ele tomou essa iniciativa de agir com essa atitude? A Bíblia diz que no livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel saía de dentro da terra do Egito, a Bíblia diz que Amaleque se levantou contra Israel. E a Bíblia diz que agora Moisés e Arão, eles vão para o monte. Quando eles sobem no monte, a Bíblia diz que, louvado seja Deus, a Bíblia diz que agora Josué ele vai guerrear. Mas a Bíblia diz que quando Moisés está em cima do monte, a Bíblia diz que quando ele levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder. A Bíblia diz que agora, quando Deus se lembra desse tratado, quando os amalequitas se levantou contra Israel, a Bíblia diz que agora Deus se lembra. Quando Deus se lembra disso, Deus manda Saul, ele destruir a cidade, matar o rei, e matar as vacas, os animais, e não trouxesse nada. Deus agora dá uma ordem ao profeta Samuel, e agora Samuel, ele vai obedecer à voz de Deus. Mas a Bíblia diz que no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15, e o versículo de número 10, a palavra de Deus vem a Samuel. A Bíblia diz que agora Deus, ele vai comentar acerca de Saul. Deus agora vai falar com Samuel, diz: olha, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Porque a vontade de Deus era que Saul não só sentasse no trono. A vontade de Deus era que Saul obedecesse à voz de Deus. A Bíblia diz que o homem, ele é guiado pelo Espírito Santo. O homem, ele é guiado pelo Espírito Santo. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja não pode andar na carne. A Bíblia diz que os frutos das carnes, ela é conhecido, as quais são prostituição, inimizade, lascívia, ódio e demais coisas, etc. Mas a Bíblia diz que agora, por Saul, ele desobedecer a voz de Deus, a Bíblia diz que agora Deus rejeita a glória a Deus. Quando Saul ele desobedece a ordem de Deus, a Bíblia diz que agora Deus ele rejeita Saul como rei de Israel. Eu quero dizer a você que dura coisa é quando o homem, é quando a mulher começa a desobedecer a voz do Espírito Santo. Dura coisa é quando o homem começa a desobedecer os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que agora Saul desobedecendo a Deus,
A Bíblia diz que Deus rejeita Saul. Diz a Bíblia que Saul, ele vai para a cidade de Amaleque. E a Bíblia diz que Saul, ele traz as pratas, ele traz os ouros, ele traz as ovelhas, os gado. E desobedece tudo que Deus tinha mandado. Porque a ordem de Deus era que Saul entrasse na cidade de Amaleque e matasse todos. Mas a Bíblia diz que Saul, ele traz Agag vivo. E ele mata todos os e ele traz os animais vivos, ele traz tudo e Deus. A Bíblia diz que o melhor é obedecer a palavra de Deus do que o sacrificar. Louvado seja Deus. O que Deus quer da igreja? Deus, ele quer uma igreja separada do mundo. Deus, ele quer uma igreja separada do pecado. O apóstolo João escrevendo, ele vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a igreja, certa atitude, por causa dessa certa atitude de Saul, de desobedecer a ordem de Deus, Saul agora é rejeitado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer, irmão, quantas pessoas estão em cima do altar, mas o Espírito Santo de Deus não está com ele. Alá eu sai. Alá mandou e defaderebe, alá eu subrimia. Quantas pessoas, irmãos, estão em cima do altar, está trajado, mas não está obedecendo a voz de Deus. Não está obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e contemplam os maus. No momento que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo, ele está me vendo e está lhe vendo. A Bíblia diz que no último dia, Deus vai tratar comigo e com você. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. Então vemos que a igreja não é brincadeira. Vemos que servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus é guardar a sua alma da direção do inferno. Igreja, você que é servo de Deus, você que proclama o nome de Deus, você que obedece ao Espírito Santo de Deus, está na hora da igreja rasgar o coração. Está na hora da igreja plantear, a igreja consagrar, buscar o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Saul é rejeitado, Deus agora vai estabelecer um novo rei, segundo a sua vontade. Eu quero dizer, pessoas que diz que são servos de Deus, que diz que faz a obra de Deus, mas que faz da sua maneira. Eu quero dizer que nesses últimos dias, Jesus ele vai tirar e vai levantar pessoas que quer compromisso com o Evangelho de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus tirou Saul, não pense em você porque está sentado numa cadeira, porque exerce uma função, uma posição. Não pense em você que você pode fazer o que você quer, não. Você não pode. O homem, ele tem que obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que agora Saul é rejeitado. Irmão, dura coisa é quando o homem, ele é rejeitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus, ele cura, liberta, transforma. O Espírito Santo de Deus que me resgatou para a glória do nome dele, para pregar a verdade, para anunciar o Evangelho. E eu tenho certeza que essa palavra está falando com você. A Bíblia diz que Deus levanta Davi. A Bíblia diz que Jessé, ele tinha oito filhos. E o menor da casa era Davi. A Bíblia diz que agora Deus levanta Davi e coloca Davi no lugar de Saul. A Bíblia diz, irmão, que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então Deus, ele está contemplando tudo, irmão. Deus, ele contempla. Deus sabe se eu estou aqui com sinceridade ou não. Deus sabe se você está aí ouvindo com sinceridade ou não. Deus sabe quem é que está criticando. Deus sabe. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Davi. Quando Deus levanta Davi, Davi agora começa a exercer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E o reino de Israel começa a ter um bom andamento. Mas a Bíblia também vai nos narrar que Davi, ele adulterou, ele pecou contra Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é misericórdia. Davi se arrependeu. Eu quero dizer, irmão, que o arrependimento de coração, com sinceridade, chama a atenção de Deus.
O arrependimento, amalaio sai derepia, alaio subrimio e defame nasce, alabadai defa derebe, é tempo de se arrepender. É tempo de largar o pecado. A Bíblia diz que o pecado é do diabo. A Bíblia diz que o pecado é do diabo. Quando Jesus estava pregando para os judeus, quando Jesus estava ministrando, o judeu era tão insistente em encontrarem a Jesus, e certa vez Jesus disse: vocês têm por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Irmão, eu quero dizer, irmão, quem começa a satisfazer as coisas do inimigo, as coisas do diabo, passa a ser filho dele, irmão. Como é que pode a igreja que diz que é a igreja de Deus e amar a prostituição? A Bíblia diz que o corpo não é para prostituição. E como é que pode você estar em prostituição e você diz que ama a Deus? Você está mentindo. O corpo é templo e morada do Espírito Santo. Pense. Você está acabando com a casa de Deus. É por isso que o reino de Deus não se manifesta em você. Não se manifesta. Irmão, a desobediência, ela tem levado muitos à perdição, a porta larga que Jesus fala. Então eu espero que você que está ouvindo a palavra de Deus, vamos se esforçar para a gente obedecer a palavra de Deus. Vamos se esforçar para a gente guardar os mandamentos de Deus, irmão. Jesus diz assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra. Mas aquele que não me ama, não guardará a minha palavra. Então não tem para onde, irmão. Se eu não guardar a palavra de Deus, eu não amo Jesus. Se você não guardar a palavra de Deus, você não ama Jesus. Vemos que o evangelho, irmão, é uma coisa muito séria. O evangelho não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Porque esse que está pregando aqui, talvez eu não poderia estar aqui hoje pregando essa palavra para você que está aí do outro lado. Mas o amor de Deus e a misericórdia de Deus me alcançou e alcançou vocês. Você que está afastado, você que está afastado dos caminhos de Deus, cuidado. O diabo quer arrastar a sua alma. O diabo está querendo te enganar. O diabo está te enganando na prostituição. O diabo está te enganando na carne, na bebedice, nas drogas, na falsa inimizade. Ai, eu me asseme, nefaderep, alai, eu subrimia. Não deixa o diabo te enganar, irmão. Se arrependa. Se arrependa. O inferno existe. Salomão, quando escreveu em Provérbios, Salomão disse: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. O inferno é real. Jesus disse no livro de Marcos: lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus também disse: se os teus olhos te escandalizar, a tua mão te escandalizar, é melhor tu cortar, é melhor tu entrar aleijado na vida do que ter as duas mãos e ir para o fogo do inferno. Jesus pregou sobre o inferno. Hoje você não vê uma mensagem assim, não. Você não vê, não. É toma a bênção, recebe a vitória. Como é, irmão, que Deus vai dar vitória a alguém que tá no pecado, irmão? Será que Deus está alegre com isso? Deus quer que você pregue a verdade. Prega a verdade. Ah, mas não vou pregar a verdade não, porque se eu pregar a verdade aqui, os irmãos não vão comer a cara. Ei, defa, labadai, derepia. Ela mandou e defá, eu me assé. Ai, eu comando e defá, mandou e defá, sé. Ela badai, derebe, ela eu subrimia. Se eu não pregar, ei, como defá? Eu não vou pregar aqui a verdade aqui dentro da igreja, porque meu pastor não vai gostar, porque fulano não vai gostar, alguém vai ter inimizade comigo. É melhor agradar a Deus ou o homem? Diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele está triste com muita coisa. O Espírito Santo de Deus, ele está triste com muitas coisas.